Mas, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de sexualidade, a obra freudiana de 1905, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, é um texto revolucionário e também escandaloso, por publicar algumas descobertas psicanalíticas em relação ou em torno da sexualidade infantil. Isso pode até hoje estranhar, mas a gente vai explicar bem direitinho. Após sua publicação, Freud passou a ser visto como uma figura perigosa, persona non grata e até em certo ponto obsceno. Mas ele teve a coragem de não se furtar a uma abordagem necessária, porém polêmica. Ele escandalizou os homens do seu tempo, entretanto nos fez e nos faz pensar sobre termos que até hoje são considerados intocáveis e tabus. Então, dentro desse texto, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, no primeiro ensaio, Freud aborda duas noções basais para o entendimento da sexualidade: as pulsões sexuais e os objetos sexuais. Por objeto sexual, Freud define tudo que é investido libidinalmente pelo sujeito, ou seja, aquilo ou aquele, aquela, sobre o qual o sujeito deposita ou investe uma carga de afetividade e algo em relação a que o sujeito manifesta certa atração, certa afinidade, que sempre é do ponto de vista sexual, mas que não necessariamente utilize, né, uma pessoa, por exemplo, como objeto do seu prazer no sentido genital. Então, quando a gente está falando sobre atração sexual, a gente está falando de amor, a gente está falando de afetividade, que não necessariamente precisa passar por essa consumação, né, da conjunção carnal. E no que tange às pulsões, ele aborda sempre a meta, o ato que a pulsão, a pulsão leva o sujeito. Nesse primeiro ensaio, Freud também aborda a bissexualidade psíquica, ou a teoria da bissexualidade, ou seja, segundo ele, existem em todos os indivíduos, psiquicamente, componentes masculinos e femininos coexistentes, desde a mais tenra infância. Uma bissexualidade que não é genital, mesmo porque no início da infância ainda não se desenvolveu, ainda não se alcançou essa fase do desenvolvimento sexual. Mas é uma bissexualidade psíquica. E a escolha subjetiva do objeto definitivo mais tarde, que vai revelar a orientação sexual individual, pode depender da predominância de uma dessas tendências preponderar sobre a outra. Então, Freud também aborda, no primeiro ensaio deste texto, a importância do papel da bissexualidade psíquica no desenvolvimento subjetivo e como o campo das pulsões nos habita e nos constitui. Já no segundo ensaio, Freud se debruça no estudo mais detido da sexualidade infantil. Conforme é apresentada a temática da sexualidade infantil anterior à puberdade, o que até então era absolutamente escandaloso admitir, Freud vai apresentar com muita naturalidade o quanto a sexualidade de fato é algo que nos habita desde sempre. E como que se expressa essa sexualidade infantil? A verdade é que a curiosidade em torno da temática da sexualidade sempre nos inquietou. Todos nos perguntamos, em um determinado momento, algo sobre a sexualidade. E talvez tudo comece com a primeira investigação infantil em torno da questão como nascem os bebês. Então, Freud afirma que as manifestações das pulsões sexuais, de algum modo, se chocam com o mundo externo e com o mundo interno, e que há alguns movimentos repressivos que nós eventualmente fazemos, como autorrecriminações pelo complexo de castração, pela consciência de culpa, pela educação coercitiva e por uma série de proibições trazidas até por religiões mais atávicas. Então a sexualidade deveria ser um campo muito mais livre, não irresponsável, não desgovernado, não sem certo condicionamento ou descontrole, mas um campo mais livre e natural. Mas, em linhas gerais, o processo civilizatório que nos disciplina acaba sendo inibitor de alguns quadros psiconeuróticos posteriores que nós vamos desenvolvendo ao longo de nossa história de vida. Porém, aquilo que é reprimido nunca está banido de nós e, como a psicanálise sempre nos elucida, isso que foi reprimido, algo disso, disfarçado, né, com representações
reformuladas, acaba retornando, como o retorno do reprimido ou do recalcado. Então, Freud aborda nesse segundo ensaio que a criança, por exemplo, que é amamentada, sente o prazer sexual, mas não o prazer genital, pela via oral. Ou seja, ser amamentada é objeto de satisfação pelo amor, né, que espraia daquele ato, pelo contato com o corpo materno, pelo sentimento, pela sensação de proteção, de amparo, de cuidado, né? E depois passa para outras fases do desenvolvimento psicossexual. Então, a atividade sexual infantil no seu início se apoia na necessidade de conservação da própria vida. O bebê que se alimenta não satisfaz apenas o aplacar da sua fome e fisicamente, né, as suas necessidades orgânicas, mas também tem um prazer, também tem uma satisfação nesse ato, que inclusive leva ao apego, né, ao seio materno, a mãe, né, que figura ali, ou aquele que a amamenta. Só mais tarde essa satisfação e esse prazer vão se separar da necessidade de alimentação e se tornar absolutamente independente disso. E o terceiro ensaio desse texto vai falar sobre a passagem da sexualidade infantil para a vida adulta, passando pela puberdade, pelo atravessamento do complexo de Édipo, complexo nuclear das neuroses, pela instauração de escolha objetal fundamentada na diferença entre os sexos. Além disso, as teorias sexuais infantis também são abordadas nessa obra de 1905, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Entre as manifestações da sexualidade infantil, Freud faz alusão à grande curiosidade que as crianças demonstram em suas incansáveis questões sobre a sexualidade, além de como os bebês nascem, de onde eles vêm, quem os traz, qual a participação do pai e da mãe nesse processo. E tais perguntas, bastante frequentes entre as crianças, também permitem a elas formular certas teorias particulares com o objetivo de tentar explicar esses enigmas da sexualidade, de tal modo que a relação da sexualidade com a saúde mental e com a constituição subjetiva é completa. Os nossos hábitos decorrem em função do destino das pulsões. O equilíbrio das forças sexuais é preservativo à loucura. E isso não significa nem abstenção, nem fúria, abuso. As experiências sexuais, mais tarde, na fase adulta, com responsabilidade afetiva, contribuem sem contradita para a saúde psíquica, ou seja, as pulsões sexuais são intrínsecas ao ser humano, um dínamo de forças vitalizantes. Por que falar sobre sexualidade? Primeiro, para que a gente possa combater práticas de patologização de experiências que não sejam heteronormativas, para estimular a aceitação da diversidade, para garantir a dignidade humana, como uma medida de prevenção ao suicídio, à neurotização, à paranoia, para combater a hipersexualização e a objetificação, sobretudo feminina, para exercer a cidadania e educar melhor os nossos filhos. Para Freud, essa teoria da bissexualidade ou bissexualidade humana é um estudo da natureza subjetiva humana que explica e estrutura a identidade, a expressão, a orientação sexual e a afetividade num espectro muito diverso entre duas polaridades, o feminino e o masculino. Foi um conceito desenvolvido por Freud e Flix, um conceito central na teoria psicanalítica, ao lado da teoria da libido e das pulsões, que funciona mais ou menos do seguinte modo. Originalmente, o ser humano, enquanto ser de pulsão, não nasce mulher ou homem, mas sim psiquicamente bissexual, com essas duas polaridades, feminino e masculino. Ou seja, ao longo das experiências subjetivas, o sujeito se posiciona entre os polos quanto ao gênero e orientação sexual, mas o sexo biológico é dado. Então, essa teoria, inclusive, visa justificar e responder à própria orientação bissexual. A bissexualidade é uma propriedade pulsional que compreende toda a gramática e diversidade das versões de gênero e orientações sexuais. Porque nas fantasias nós sempre encontramos os dois modos conjugados, que a gente chama de ativo e passivo. Mas, via de regra, enquanto um se expande,
e se torna proeminente, o outro necessariamente se encontra mais recalcado.